Fala, meus amigos, pessoal, naquela sequência bacana que a gente está fazendo de vídeo, né? Hoje a gente vai falar um pouco sobre apicultura. Essa caixa aqui é de abelha sem ferrão. Dá para ver que eu tenho a tranquilidade de lidar com ela. Mas na palestra do nosso especialista, Eduardo Tigre, ele vai falar prioritariamente da Apis mellifera. No final da sua palestra, ele vai falar um pouco sobre as abelhas sem ferrão, que são as abelhas que são tradicionais do Brasil hoje. Hoje existe mais de 3 mil abelhas na nossa região, no nosso Brasilzão. E eu tenho certeza que vocês têm que conhecer essa cultura, essa forma, essa criação para agregar valor na propriedade de vocês. Hoje aqui no nosso terreno nós temos mais de 9 variedades de abelhas aqui. Inclusive a Apis mellifera, que é a que o Eduardo vai falar melhor para vocês na sequência. Digo assim, eu sou um apaixonado. Gostaria que vocês conhecessem sobre esse insetinho, essa bênção de Deus, que é a abelha para quem está trabalhando na agricultura. Principalmente, sempre eu vou falar da agricultura familiar. Escuta o Eduardo falar e obrigado aí pela participação, por quem está curtindo, quem está comentando no nosso canal e quem está compartilhando os nossos vídeos. Tomei na correria, acabei de chegar em Mantenópolis, né? A gente já tem um outro evento a participar daqui a pouco. Bom dia, Padre Honório, né? Todos cumprimento. Canal, tudo bem, meu amigo? Padre Honório, você sabe qual é a alegria do careca? É achar outro mais careca ainda, né? Então, assim, eu estou muito feliz hoje, gente, não é por causa da careca, não, é por causa do evento, né? E fui convidado meio de surpresa, mas vim muito feliz, porque é um tema que a gente tem que discutir muito, debater muito, né, nos nossos dias, não só hoje, mas hoje em especial, devido ao impacto que a apicultura está sofrendo, né, devido ao impacto que os apicultores estão sofrendo e as consequências disso já nos dias atuais, né, e para o futuro próximo aí, né. Então, quando eu sou convidado para falar de apicultura, né, eu que tenho 20 anos de apicultor, né, eu fico muito feliz e vou até em São Paulo se me convidarem, né. O meu nome é Eduardo Tigre, não é apelido, é sobrenome mesmo, tá? Né, eu trabalho no Incapé de Águia Branca desde 2012, né, e já fiz muitas palestras aqui na região para falar de apicultura. Paulinho, tudo bem, meu amigo? Tem um tempo já que eu não vejo o Paulinho. E eu não sei como é que é o andamento aqui, mas eu gosto de ir conversando e se alguém tiver alguma dúvida, né, eu não sei se vai deixar para o final, se vai falar no meio, como é que está pode abrir para o pessoal tirar dúvida ou deixa para o final? Show de bola, eu tenho 40 minutos, deixa para o final então, tá bom? Mas vamos lá. Apicultura, né? E aí nós temos ali de início o impacto econômico e o impacto biológico, né? No impacto econômico nós temos a produção de mel, né, que apesar de ser o produto mais comum, é um dos produtos mais baratos que se tem na apicultura. O pólen, própolis, a cera, a geleia real, né? A apitoxina, tem um comércio de veneno de abelha, acreditem, né? Gente que colhe veneno de abelha para vender e ganha dinheiro com isso, tá bom? E aí os serviços de polinização. O serviço de polinização está muito ligado, pessoal, à produção de alimentos, tá? Grande parte dos alimentos que consumimos são polinizados pelas nossas abelhas, né? Uma boa parte pelo vento, né? O Paulinho falou aqui, no caso do café. Uma boa parte por pássaros, beija-flor. Uma boa parte por outros animais, rato, morcego, né? Uma boa parte por outros insetos. E a grande maioria dos alimentos que consumimos são polinizados pelas abelhas. Eduardo, o que é polinização? É você tirar o grão de pólen lá da flor feminina e levar ele para a flor masculina, né? É a fertilização, é o espermatozoide e o ovário.
né? E a abelha faz isso muito bem, tá bom? Pode passar, por favor. E aí nós temos ali, não tem um apontador aqui, tem não, né? Ah, com o dedo? Tá, eu... Precisa não, pessoal, precisa não, obrigado. Dá para apontar daqui, tá bem visível ali, tá bom? Então vamos lá. Na produção de maçã, estima-se que de 65% a 90% da polinização é atribuída à polinização de abelhas. O que eu estou falando? Que se nós pegarmos e acabarmos com as abelhas hoje, nós podemos ter até 90% de corte de produção da maçã que consumimos hoje. Nós vamos ter uma produção então de 10% da maçã, tá? E aí isso vale para o café, e ali o café com nilon, Paulinho, se você quiser atualizar isso aí, é o último dado que eu tenho, é que se tem um incremento de 34% na produção de café com nilon, quando você leva abelhas até a flor. Entendeu? Isso aqui, gente, é a polinização natural, tá? 34%. Se você instalar colmeias ao redor da sua lavoura, você tem um incremento de cerca de mais 24%. A abelha ela já faz 34% da polinização do café com nilon. Se você instalar colmeias ao redor, você aumenta mais cerca de 24%. Isso é pesquisa, isso é científico, tá? E aí, Paulinho, isso conta muito, né? Eu estou falando Paulinho do café aqui, né? Na hora que for da outra área eu vou chamar o nome de alguém aqui. Que é essa questão de adensamento. Nós estamos adensando o nosso café hoje para aproveitar melhor a área, aproveitar melhor a irrigação, a adubação, enfim, né? Mas o adensamento, ele tem uma consequência, né? Ele dificulta a polinização na parte interior da copa do café, porque boa parte é feito pelo vento, tá? E aí se você adensa, o vento tem dificuldade de circular na parte interior da copa do café, tá bom? E isso pode ser amenizado com o uso de abelhas para levar esse pólen, né? Não tem aquela parte do café que por fora fica todo produtivo, por dentro fica banguelo. Muita gente fala que é cochonilha. Ah, é cochonilha, e aí mete o veneno. Às vezes é falta de pólen na parte interior. O vento passa por fora, poliniza, mas o interior não chega. E aí a gente pode amenizar isso instalando abelhas para polinizar. E algodão, canola, caju, manga, laranja, né? Quando eu estudava, uma professora pegou e colocou um sombrite no pé de laranja, um sombrite enorme, 3, 4 metros, e cobriu para não entrar nenhuma abelha. Você sabe quanto produziu, gente? 14%. Ou seja, de cada 100 laranjas, 84 não foram produzidas. Por quê? Porque a abelha não chegou lá na flor, tá? Então, aqui para a gente ter uma noção da importância das nossas abelhas, tá bom? Aí eu fiz uma tabelinha aqui para a gente ver mais alguns alimentos, né? A abóbora, 90% da polinização da abóbora é feita por polinização entomófila. O que é uma polinização entomófila? É uma polinização feita por insetos, tá? E desses 90%, 10% desses insetos são abelhas, tá bom? Então a gente pode atribuir aí uma polinização de 10%, uma produção de 10% pelas abelhas, tá bom? Girassol, 100%. Aí tá, o grão de pólen do girassol é um grão de pólen pesado, tá? E aí, Eduardo? E aí que o vento tem dificuldade de pegar de uma flor e levar para outra, porque ele cai, ele é pesado. E aí quem faz isso? As abelhas, tá? Então 100% do girassol é polinizado por insetos. Desses 100%, 90% são abelhas, tá bom? Olha lá, laranja, 90% são abelhas dos insetos, tá? Maçã, 90%, pêssego, 80%, soja, 50%, né? Aí a soja o impacto é menor porque só 10% é polinizado por insetos, tá bom? Mas o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Que as nossas abelhas têm uma importância muito grande na produção de alimentos, tá bom? E aí, nós temos que associar essa importância com real, dinheiro, né? Porque nós precisamos dele para nós colocar lá o leitinho na mamadeira do nosso filho, né? E aí então é que entra
a apicultura e a agricultura. Gente, nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão dos perigos da apicultura, mas eu me lembro que quando eu tinha aí meus 10 anos mais ou menos, isso foi da década de 90, viu gente? Eu sou de 80. Passou um filme na televisão que chamava Abelhas Assassinas. Alguém que já deve ter assistido esse filme, né? E aí naquele filme as abelhas entravam na cidade, matavam gente, capotavam carro. Eu me lembro que as abelhas derrubaram um helicóptero, uma aeronave, né? No filme ali. E eu fiquei com aquilo na cabeça, cara. E para mim a abelha era a pior coisa do mundo. Eu tinha terror de uma abelha, eu corria longe de uma abelha, Paulinho, entendeu? E aí eu passava e via aqueles caras lá com aquelas roupas, falava, rapaz, que isso é doido. O cara cria abelha, a abelha mata, a abelha é terrível, ferrou e dói e tal, né? E aí o pessoal começou a matar as abelhas. Tem gente que pagava para poder exterminar abelhas, não queria ver uma abelha nem de longe, né? E não tinha esse conhecimento, ou pelo menos esse conhecimento já existia, mas não era tão difundido, da importância da abelha para a polinização, tá? Então, quando nós cuidamos das abelhas, nós aumentamos a nossa produção de alimento, e agora eu estou falando como agricultor, tá? Que é a minha área, né? E aí, essa produção de alimento gera um aumento na produção de mel, pólen, própolis, enfim, o produto que você esteja produzindo, né? E com isso ganha a agricultura, ganha a abelha, ganha o apicultor, ganha o meio ambiente e ganha todo mundo. Então, gente, a abelha, ela não ataca, a abelha se defende. A abelha está lá na mata, lá na árvore, entendeu? Aí você passa com o seu carro, a abelha não sai de lá e vai lá te atacar, entendeu? Agora, se ela se sentir ameaçada, ela se defende. Bom, fator importante: onde a abelha não sobreviver, o homem também não sobreviverá. E aí está se falando muito na televisão aí sobre a questão do desaparecimento das abelhas, né? Já passou até na Rede Globo lá a questão do desaparecimento das abelhas, entendeu? Isso tem um pouco de radicalismo? Tem, mas tem muita verdade também, tá? Eu não sei se é o próximo slide, passa por favor. Daqui a pouco, mas vamos começar por aqui. A abelha, ela é o único inseto que produz um alimento não tóxico que é consumido pelos humanos, pelo ser humano, tá? Então, dentre os insetos, só tem um que produz um alimento que você vai lá direto lá e coleta esse alimento e pode consumir, que é as abelhas, né? Aí, Eduardo, e a vaca não produz o leite? Tá, a vaca não é inseto, tá? Nós estamos falando de insetos. Não existe nenhum outro inseto que você vai lá e coleta alimento lá e está pronto para ser consumido, entendeu? Tem algumas outras coisas, mas tem que ser processado, tá? Porque senão é tóxico para a gente. Para produzir 1 quilo de mel, as abelhas visitam 5 milhões de flores. Então, quando você passa ali no seu João da esquina, que está vendendo um mel lá, que a gente sabe que é o mel purinho, não sei se o sindicato aqui vende, na Ilha Branca você acha lá no sindicato o mel do pessoal lá da associação. Então, quando você passa ali na barraca e vê 1 litro de mel lá, tem 5 milhões de flores que foram visitadas ali naquele litro de mel. Entendeu? E aí, 5 milhões aqui deve ter 1,5 milhão então, né? 1/4, 200 ml. Então, gente, aqui tem mais de 1 milhão de flores visitadas nesse potinho aqui. Então você imagina o impacto que gera, o benefício que gera, a polinização que gera a apicultura, tá? Na falta de alimento, os machos são expulsos da colmeia e morrem de fome, tá? E aí entra aqui a figura do zangão, entendeu? Tem 3 castas dentro do enxame. Quantos minutos eu tenho ainda? Eu vou dar uma acelerada aqui. Tem 3 castas, tem a abelha rainha, tem a abelha operária, aquela amarelinha que a gente vê na flor, e tem o zangão, que é o macho, né? Até recentemente falava que o zangão só servia para reproduzir, entendeu? Era um conhecimento que inclusive eu tinha quando eu comecei lá. E aí o que a gente fazia? Você abria a colmeia, tinha lá ovo de zangão, você cortava aquilo e jogava fora.
Porque o zangão, se ele não reproduzir, ele fica comendo mel ali até morrer, entendeu? E você não quer perder o seu mel, entendeu? Agora, recentemente, se descobriu que o zangão ajuda a amadurecer o mel. Quando a abelha chega lá da flor e coloca o néctar, que ela coletou lá na flor, no favo, ela vai então tirar a umidade daquele néctar até ele chegar na umidade ideal para poder tampar e conservar, que é o mel que a gente coleta. E o zangão ajuda a tirar essa umidade, porque tem as asas maiores e ele fica ventilando lá o melzinho, entendeu? Mas enfim, o zangão, ele não produz mel, ele não sai para coletar mel, coletar pólen, não ajuda a fazer favo, nada, entendeu? E aí quando então tem uma baixa produção, período seco, não tem flor, está longe a flor, caiu a produção de mel, as abelhas pegam e expulsam o zangão da colmeia, entendeu? E aí o zangão sai voando, e o zangão ele é a única abelha que ele consegue entrar em várias colmeias, as outras não por causa do cheiro. Show de bola, tem bastante tempo ainda, entendeu? Então, uma outra característica do zangão, que além de ser expulso na falta de alimento, é que ele reproduz de uma vez só, entendeu? A rainha sai, voa, geralmente ao meio-dia, né? No empino do meio-dia, lá para os pássaros não conseguirem ver ela, e a rainha sai e voa, e aí os zangões mais fortes conseguem acompanhar ela e faz a cópula lá no ar, entendeu? E aí junto com o esperma, o saquinho lá, o espermateca do zangão, fica uma parte do intestino do zangão e ele cai e morre na hora, né? Então, se eu fosse o zangão, eu ia morrer virgem, tá bom? Uma abelha pode voar a uma velocidade de 17 km, 17 a 20 km. Eduardo, o que isso influencia na minha vida? Se você quer correr de uma abelha, você tem que correr mais de 17 km por hora, tá bom? Uma colmeia produtiva existe cerca de 60 a 80 mil indivíduos que vivem de 40 a 60 dias, tá? Uma abelha, gente, ela vive 60 dias. E desses 60 dias, 20 é de ovo a adulto. Então, botou um ovinho lá, com 20 dias, 21 dias nasce a abelha adulta, né, aquela operáriazinha. Ela fica dentro da colmeia ali trabalhando, cuidando das crias, alimentando, construindo favo. No final da vida dela, aí ela sai para o campo, para coletar mel, para coletar pólen, para coletar resina, para fazer própolis. Por que no final da vida dela? Porque se ela morrer, ela não vai dar trabalho para ninguém. Ela não morre dentro de casa. Se você abrir uma colmeia de abelha e tiver abelhas mortas dentro da colmeia, tem alguma coisa errada. Ou é veneno, ou algum outro fator, né, que a abelha não morre dentro da colmeia. Tanto que no final da vida dela, se ela morrer, ela já morre para lá, tá? E a abelha, gente, geralmente ela não morre de velhice, geralmente ela morre por dificuldade de voar, entendeu? Ela trabalha tanto que gasta as asas, aí ela cai, uma formiga, um passarinho, alguma coisa come ela. Bom, tem mais um embaixo ali. Isso. A abelha rainha pode botar de 2 a 3 mil ovos por dia. Um outro dia a gente fala de questão da abelha rainha, que a história é longa. Pode passar, por favor, o próximo. As colônias possuem odores, né? Desta maneira as abelhas conseguem guardar o lugar e não errar o endereço da sua casa. Então, um dos aspectos que a abelha usa para retornar para casa, ela não tem GPS, né? Então ela sai, visita ali 2, 3 mil flores por dia e na hora de retornar, ela sente o cheiro da sua casa. É um dos parâmetros. O outro é o som, né? Vocês já foram andando de carro, já repararam que você passa numa avenida cheia de poste, quando você passa do lado do poste faz um barulho no seu ouvido? A abelha usa aquilo para retornar para casa. Ela vai passando ao lado das árvores e pelo barulho que ela sentiu, ela consegue retornar para casa. Olha que negócio interessante, né? A abelha rainha é a única abelha desenvolvida sexualmente, tá? Então nós temos lá a rainha, o zangão e a operária. A rainha, ela é a única que é preparada para botar ovo, entendeu? Tanto que a rainha ela é umas 3 vezes maior do que a abelha operária. Por quê? Porque o abdômen dela é desenvolvido para poder receber o sêmen e ali desenvolver junto com o óvulo e formar a abelhinha operária. Então só a abelha rainha que põe o ovo viável da produção. Existem uns casos, umas exceções,
que a abelha operária começa a botar ovo, mas ela não foi treinada para isso, está tudo errado, tá? Só nasce macho. A gente fala sobre isso um outro dia, tá bom? A abelha pode visitar 2.000 flores por dia, já falei. Elas morrem após picar alguém. Você sabia disso? Que a abelha ela pica alguém e morre na hora, entendeu? Então ela dá a vida em prol da sua família, entendeu? A abelha não pica uma aqui, vai ali, pica outro, vai lá e pica outro, ela não faz isso. Quando ela pica uma pessoa, junto com o ferrão, né, com aquela bolsa de veneno, fica uma parte do intestino da abelha, entendeu? Ela pica e morre, tá bom? Ela até continua ali alguns minutos ainda viva, mas ela está condenada. Então ela dá a vida pela sua família, tá? A abelha retira o néctar e a pólen de 10 flores por minuto, tá bom? Então por isso que ela é um polinizador tão eficiente. Ela pode visitar até 10 flores por minuto, tá? E aí ela vai misturando aqueles pólens, tá bom? E aí, através de uma dança, elas podem indicar a direção e a distância exata da fonte de alimento, entendeu? Já pensou, você chega ali, você acha um negócio gostoso para comer, você chega, amor, vem cá, deixa eu te mostrar onde é que está o negócio ali, entendeu? A abelha faz mais ou menos isso. Ela sai, né, forrageando lá o local. Quando ela acha uma fonte de alimento, ela pega um pouquinho do alimento, que é a prova de que tem alimento, ela retorna para a colmeia, e ela gosta do alimento, Paulinho, e ela começa a dançar, entendeu? Ela faz uma dança em meia lua, entendeu? Ela faz isso e aí ela desce rebolando. Esse reboladinho da abelha, gente, tem um vídeo no YouTube, se vocês quiserem pesquisar isso, é muito interessante. Esse rebolar, a frequência dele, né, mostra a distância do alimento. E ela usa um negócio, olha que interessante, gente, ela usa o ângulo do sol para mostrar a direção. Ela fala, ó, tá a tantos metros naquela direção. E isso é preciso. Isso é preciso. O pessoal que produz, quem tem apicultor aqui? Levanta a mão, por favor. Quem já apicultou? 1, 2, 3, 3, 3, né? Mas tomara que tenha mais, vai surgir mais. Quando você chega com um pouco de mel, que você está colhendo mel, não precisa ser apicultor ou não, entendeu? Pega um pouquinho desse mel e derrama em cima da sua mesa, tá? Só que tem cuidado, gente, que a abelha pode causar muito acidente, né? Inicialmente vai aparecer 1 ou 2 abelhas, entendeu? Ela pega o mel e corre lá para chamar a turma. Daí 10, 15 minutos, está cheio de abelhas na sua cozinha, tá? Não façam isso em casa, é perigoso. Oi? No fundo são amigas, exatamente, né? E o interessante é que se uma abelha entrar na colmeia de outra, ela é exterminada, elas expulsam por causa do cheiro. Mas se ela chegar com alimento, ela pode ficar, entendeu? Elas são espertas. Você tem, né? Você tem alguma coisa para dar para a gente? Entendeu? E aí eu queria chamar a atenção um pouquinho, gente, que a gente às vezes romantiza um pouco a questão da apicultura, né? É só maravilhas a apicultura. E às vezes o próprio apicultor não cuida das suas abelhas, entendeu? Às vezes alguns enxames que são exterminados são culpa dos próprios apicultores, né? E aí eu queria separar um pouquinho apicultor de como é que é, canal? Apiurso. Apiurso, exatamente. O apicultor é aquele que trabalha com a abelha, que ama a abelha, que cuida da abelha. O apiurso é uma que dá uma de apicultor, mas só vai lá colher o mel e maltratar as abelhas, tá? E a gente está cheio de apiurso por aí, tá? Primeiro, né, o pessoal não tem costume de cobrir as colmeias com uma telha, um telhado, alguma coisa, tá? Cobrir as suas colmeias. Por quê? Primeiro, chuva, se a colmeia estiver rachada, vai entrar água. Segundo, sol, gente, sol, a abelha sente calor, tá bom? Uma abelha, ela usa até 2 litros de água por dia para refrescar a colmeia. Ela vai lá no rio buscar água, pulveriza ali dentro da colmeia, tá? E aí, se você tem ali em Águia Branca, tem muita pedra, tem alguns apiários lá no alto da pedra, não sei aqui, tá bom? Então você imagina aquele sol de 2 horas da tarde,
uma piara em cima de uma pedra, o sol batendo direto na colmeia, tá? Aquilo esquenta muito. E a abelha, os insetos de forma geral, não tem controle interno de temperatura. Se você sair lá do Rio Grande do Sul, sua temperatura é 36 graus, 6,5. Se você for lá para o Nordeste, né, Goiás lá, sua temperatura continua sendo 36 graus. A abelha não, se o ambiente externo esquenta, ela esquenta. Se o ambiente externo esfria, ela esfria também. Tá bom? Então, cuidar bem da colmeia, tá? Caixas improvisadas é o que a gente mais vê, entendeu? Principalmente o cara que está começando, tá? Nada contra, gente. O que tem, vou começar por aqui. Mas se for improvisar a caixa, faz direitinho, tampa as frestas, entendeu? Direciona os favos direitinho, tem um espaço entre um favo e o outro, tá? Limpeza e desinfecção dos materiais. O favo da abelha, gente, ele não é eterno não. Muita gente acha que ele não é eterno. Ele tem que ser trocado periodicamente, tá? Toda vez que a rainha bota um ovinho lá, ele se desenvolve e nasce uma abelha adulta, tá? Aí as abelhas vão lá e passam própolis nas paredinhas lá do ovéolo, né, do favo lá, para desinfectar, entendeu? E ela vai depositando própolis ali e a parede vai engrossando. Aí chega uma hora que a rainha não consegue botar ovo lá dentro mais. Aí o que as abelhas fazem? Enche de mel e tampa e fica ali. Aí cada favo que você perde é 10% da sua produção, que no favo na caixa tem 10 favos, tá? Sem falar que aquele favo que foi limpado muitas vezes vai ficando velho. Aí vai acumulando ácaro, entendeu? Vai acumulando sujeira, fungo, bactéria. O mel vai ficando velho lá dentro, entendeu? Então a gente tem que cuidar da higienização da colmeia também, entendeu? Às vezes morre um inseto dentro da colmeia que as abelhas não conseguem tirar, elas propolizam eles, elas mumificam eles. Às vezes a apicultor tem que ir lá e meter o formão e tirar aquele inseto lá de dentro, entendeu? Não estressa as abelhas, entendeu? Gente, essa parte de estressar abelhas, isso é muito comum, tá? Muito comum. Uma vez eu levei um rapaz para trabalhar, mas o Fábio, o canal já ouviu essa história, né? E ele foi todo empolgado lá e vestiu aquela roupona de astronauta. E aí acendemos o fumegador, né, que faz a fumaça. E aí ele chegou na primeira e falou assim: agora eu te mato, entendeu? E aí encheu a caixa de fumaça, Paulinho, entendeu? Esse não é o objetivo, gente. A gente usa a fumaça, é um equipamento indispensável, mas a fumaça ela não vai, chumbar. Vou chumbar as abelhas, vai ficar bêbada, entendeu? Não é esse o objetivo, tá? O objetivo da fumaça é um alarme, entendeu? Um pouquinho de fumaça a um palmo da entrada. O que faz? O que a gente faz quando a gente chega na casa da gente, que Deus o livre, que está pegando fogo? Você chegou na sua casa e está pegando fogo, o que você vai fazer? Você corre e pega o mais importante que você tem, que é a sua reserva de dinheiro, né? E os documentos, não é isso? Pega o mais importante que você tem e corre, porque está pegando fogo. A abelha também faz isso. Entrou fumaça na colmeia, a abelha corre e pega o mais importante que ela tem. O que é mais importante para ela naquele momento? É mel, porque o mel ela precisa para construir uma casa em outro lugar. O favo é feito de mel. Então ela enche o abdômen de mel e ela fica pesada. Se ela fica pesada, ela fica lenta, entendeu? Para te atacar, ela não consegue te ferroar direito, para voar fica mais lenta. Esse é o objetivo da fumaça. Não é tontear, deixar bêbada, deixar fraca, não é o objetivo da fumaça não, tá? Pode passar, por favor? Evitar horários muito quentes do dia, né? Então, o horário ideal para você trabalhar com abelhas é de 10 horas, 9h30, 10 horas, né? E aí depois das 3 até o final do dia, é o horário ideal, embora nem sempre se consegue isso. Às vezes, os únicos dias que você tem é sábado e domingo mexer com abelha, a gente toca o dia inteiro, tá? Mas no dia que estiver muito quente, não é bom abrir as colmeias, tá? Evitar favos danificados, trabalhe com carinho, não amasse abelhas, tá bom? Durante a inspeção, e não tem jeito, tá? Se abriu a caixa, vai morrer algumas abelhas. O ideal é que você mate o menos possível, tá? Mantenha a colmeia sempre reserva de alimento, tá? E aí numa colmeia, eu não trouxe aqui hoje, mas o dia que a gente fazer um curso de apicultura aqui, a gente vai trazer e mostrar.
tem os compartimentos. Tem a parte de baixo que é o ninho e tem as sobrepartes que são as melgueiras. A gente colhe mel na parte de cima, a parte de baixo é reserva das abelhas, tá? Ali a gente não colhe, tá bom? Salvo algumas exceções, quando o favo está ficando velho e tal. Faça manejo rápido para evitar pilhagem. O que é pilhagem? É roubo. Se você abre uma colmeia aqui, né? Primeiro, quando você abre a colmeia, você desorganiza ela todinha, porque dentro da colmeia tem suas funções, cada uma está desempenhando um papel ali, Paulinho, entendeu? Tem ali as nutrizes, tem as construtoras, né? Tem os soldados de defesa. Quando você abre a colmeia, você bagunça tudo, entendeu? E aí você fica muito tempo com a colmeia aberta, outras abelhas começam a vir ali pilhar, começam a roubar mel, começam a roubar alimento daquela colmeia. Então você tem que abrir, fazer o manejo e fechar o mais rápido possível. Próximo, por favor. E aí, o desaparecimento das abelhas, né? Eu não sei se vocês já viram, mas na mídia aí está rolando muito essa campanha aí de preservação das abelhas, e tem muito se falado que as abelhas estão desaparecendo, né? Estão sumindo em quantidade. Não viu abelha na sua lavoura, né? Exatamente, Aí são dois fatores. O primeiro é que a quantidade de lavouras aumentou-se muito, graças a Deus, né? E o segundo, que eu aprendi com o Robson Raaj, que uma abelha ela tem uma memória biológica, Paulinho. Memória biológica. O que é isso? Tá? Se o enxame visitou aquela lavoura esse ano e ela foi afetada por veneno, ela não volta lá no que vem. Não volta. Entendeu? Pelo menos aquele enxame não volta lá. Pode voltar um outro, mas aquele enxame não volta lá, entendeu? Então a abelha também não é besta não, gente. As abelhas chegaram aqui nesse planeta muito antes do ser humano, tá? Ela é muito mais desenvolvida que a gente, tá bom? Biologicamente falando, tá? E aí a gente tem visto na mídia aí, ó, abelhas estão desaparecendo, o cientista responsabiliza celulares. Aí, ó, o pessoal está falando que o celular, daqui a pouco falar um pouquinho sobre isso, tá? Está afetando o voo das abelhas, entendeu? Desaparecendo, polinização em perigo, tá? Pode passar isso aí, por favor. E aí, gente, eu queria chamar um pouquinho a atenção para a gente ter cuidado com a mídia, tá? Isso aqui já é meio que batido, tá? Mas a gente tem que ter cuidado com o que a gente vê na televisão, entendeu? Eu costumo radicalizar um pouquinho, né? Às vezes notícia ruim que chama a atenção. A gente tem que filtrar um pouquinho, que a mídia às vezes ou vitimiza, entendeu? Ou às vezes gera preocupações, radicalismo, sensacionalismo. É questão dos filmes aí, pode passar também, por favor? Tá? Aí aqui eu queria chamar a atenção para esse gráfico aqui. Ali a imagem está um pouquinho distorcida, mas nós temos de 95 até 2015 a expansão da agricultura brasileira, tá? Então nós vemos ali um gráfico ascendente, um crescimento exponencial da agricultura brasileira. Passe o próximo, por favor. E aí, em contrapartida, isso são as nossas reservas, APP é preservação permanente, reserva legal. A nossa área de mata, falamos assim, nossa área de mata, né? Nesse mesmo período, ela caiu quase que proporcionalmente ao desenvolvimento da agricultura. Tá? Hoje se tem conscientização dessa questão de fronteira agrícola, que para a gente aumentar a produtividade não precisa desmatar necessariamente, né? Mas aí a gente desmatou muito recentemente. E aí o fato é o seguinte, que essas matas sumindo, né, é um ambiente natural de habitação das abelhas, entendeu? Hoje são raros a gente andar no mato aqui e achar enxame. Acha ainda, mas muito pouco. E aí quando acha, é no telhado de uma casa, é num poste, entendeu? Num fogão velho abandonado, porque as matas mesmo são muito poucas, tá? Mas enfim, vamos lá. Pode passar, por favor. E aí, gente, tem cientista falando, né? Tem até artigos escritos aí na internet, que o nosso celular está influenciando no voo das abelhas. Entendeu? As torres de celular, pelos sinais emitidos,
está interferindo na comunicação das abelhas. Então ela sai de casa, mas ela não consegue voltar para casa, porque o senso de direção dela está sendo afetado pelas torres de telefone. Eduardo, é verdade? A ciência diz que sim. Já tem artigos científicos escritos, publicados, que as torres de telefone estão interferindo na comunicação das abelhas. Tá? Próximo, por favor. Precisa falar muito, né? Questão dos agrotóxicos. Em 2016, no meio daquela seca, eu estava com 120 enxames em Águia Branca. Paulinho, era triste, cara. Você chegava assim, você pegava 2, 3 litros de abelha morta na boca da caixa, assim, entendeu? E olha que a gente nem tem uso ainda de avião aqui na nossa região, tá? E aí uma coisa que me preocupa é a questão dos drones, tá, gente? Por que te preocupa, Eduardo? Porque para você fazer uma aplicação de avião, você tem que correr atrás de trocentas licenças, autorização, meio ambiente, tal. Cara, hoje o cara vai ali, compra um drone e começa a pulverizar o negócio das lavouras aí. Entendeu? E isso é preocupante. Questão de veneno, tá bom? E a questão do veneno, gente, você fala assim, Eduardo, é sistêmico, eu estou aplicando no chão, entendeu? Mas ela vai para a seiva da planta, que vai para a flor, que a abelha coleta e leva para comer. 2002, por aí, 2000 para cá, começou a se falar dessa questão do desaparecimento das abelhas. E aí, gente, na região de São Paulo, Santa Catarina, principalmente, teve uma aniquilação muito grande de colmeias. Teve apicultor que perdeu todas as suas colmeias, tá? Nos Estados Unidos, perderam-se todas as colmeias, alguns apicultores, não todo mundo, né? E aí o que acontecia? A abelha saía para trabalhar e não voltava para casa. E aí a outra saía para trabalhar e não voltava para casa. Quando você abria a colmeia, tinha lá a rainha com um grupinho de abelhas em volta dela, até o enxame se acabar, né? E aí disseram que era um vírus, né, que paralisava a abelha, vírus da paralisia aguda, tá? Eu tenho alguns questionamentos, entendeu? Porque a abelha conseguia sair do enxame, voar. Ela não achava a abelha morta dentro da colmeia, entendeu? Ela só não conseguia voltar. Mas tem essa teoria que era um vírus. Tem até gente que fala associação de um vírus e um fungo junto matando essas abelhas. Próximo, por favor. Transgênicos, tá? Muito comum hoje, em todo lugar tem. Nós estamos consumindo transgênicos. Eduardo, eu só não gosto de veneno, mas está consumindo lá óleo de soja, entendeu? Óleo de milho. De alguma forma a gente está sendo obrigado a consumir transgênico, tá? E aí o transgênico é o seguinte: nas abelhas ainda não li nada, mas borboletas já foram mortas consumindo pólen de milho transgênico, tá? Então, provavelmente, se ter feito no inseto que é a borboleta, deve ter na abelha, tá? Não tenho provas disso ainda não, mas já tem, né? O pessoal da linha mais naturalista já estão acusando os transgênicos também nesse desaparecimento das abelhas. Próximo, por favor. E aí, gente, as mudanças climáticas, tá? Mudanças climáticas. Não tem muito tempo que eu comecei a trabalhar com abelha, nós tínhamos uma safra bem definida, que era a safra de outubro a março. Era a nossa safra de abelha lá no norte de Minas. Eu sou vindo do norte de Minas, né? Hoje, 20 anos depois, a gente não tem isso mais. Tem hora que você colhe mel em junho, tem hora que você colhe mel em outubro, tem hora que você colhe mel em dezembro, entendeu? Tem hora que no período seco você está colhendo mel, tem hora que está chovendo, os enxames tão pequenos, né? Então é consenso quase que de todo mundo, Paulinho, que os tempos mudaram, que os tempos são outros, não tem aquela estação de chuva definida como era antigamente, né? E isso também tem afetado na questão do desenvolvimento das abelhas. Eu já estou acabando. Próximo. E aí, o que eu mais acredito que esteja relacionado com essa questão da morte das abelhas é essa combinação de fatores, entendeu? Não um só responsável, mas uma combinação de fatores. Aí entra a interferência do sinal de rádio, entra o veneno, entra a dizimação das matas,
entra tudo isso junto, acaba, né? Que ela pode até se defender de um, mas aí vem o outro e acaba morrendo, né? Aqui é o seguinte, 2007, 2008, teve-se uma perda, teve apicultores que perderam 90% dos seus enxames lá nos Estados Unidos, né? Ali o percentual maior, ali da Dakota do Sul, 52%, ali bem no meio, tá? E foram 75 a 1 milhão de enxames, não é de abelhinhas não, tá? De enxames perdidos em um ano, tá? Então você imagina o impacto disso para a polinização, tá? A China, gente, está desenvolvendo polinizador com drone, os insetozinhos artificial, Paulinho, pensa aí, negócio doido aí, mas é para cultivo protegido, por enquanto, né? Tá bom? Uma outra questão da mudança de ambiente, alteração no impacto, é essa questão dos desertos verdes. Entendeu? O que é um deserto verde? Você anda quilômetros e quilômetros com uma única cultura. Entendeu? Isso é muito comum com eucalipto, é muito comum com cana, com soja. Eduardo, mas eucalipto não é bom para abelha? É ótimo, no período da florada. Passou o período da florada do eucalipto, não tem mais nada ali que a abelha come. Entendeu? Então esse deserto verde aqui, isso impacta demais. Entendeu? Como é que uma abelha sobrevive ali? Vai comer o quê? E aí, quanto tempo ainda tem ainda? 3 minutos? Gente, eu vou aproveitar esses 3 minutos, eu vou aproveitar eles, tá? Se quiser tirar dúvida, me liga, eu vou deixar meu telefone aqui. Mas eu quero falar sobre a questão das abelhas sem ferrão, porque é muito importante. Mas a gente fala muito de apicultura e esquece um pouquinho das abelhas sem ferrão. Então, qual a diferença? A apicultura, abelha exótica, veio lá da África, veio da Europa, depois cruzou aqui no Brasil, e aí a gente tem essa que a gente chama de Europa, né? Apis, sim. Mas não é do Brasil, é essa que ferrou, entendeu? Essas abelhas nativas são aqui das nossas Américas e algumas do Brasil, tá bom? E elas são responsáveis por visitar 90% das nossas árvores nativas. Então, muitas flores que a Apis não visita, ela visita, que é a abelhinha jataí, a uruçu, a mandaçaia, passa por favor, entendeu? E aí a gente está falando dessa relação do desaparecimento das abelhas e da extinção, entendeu? Eduardo, se uma espécie de abelha for extinta, o que se impacta na minha vida? Existem trocentas, mais de 400 espécies de abelhas nativas. Se uma espécie for extinta, entendeu? O que isso tem a ver comigo? Entendeu? Gente, existem algumas flores, algumas espécies de flores que são visitadas unicamente por uma espécie de abelha. Só tem uma espécie de abelha que visita aquela espécie de flor. Um dos exemplos aqui, né? Aqui são mais de uma espécie, mas do mesmo gênero, que é a xilocopa, é a flor do maracujá. Tá bom? Ali, bota o dedo lá para mim, por favor. Estou terminando já, tá? Na antera, essa parte mais achatada do meio. A outra. Pode pôr aí, onde é que você colocou? Ali, gente, é a parte feminina da flor, tá? A gente chama de estigma, tá bom? Esse seria o ovário lá da mulher, é a parte feminina. Um pouquinho para frente, querida, por favor. Um pouquinho para frente, para o meio. Isso, agora um pouquinho para essa parte amarela aí. Aí. Isso. Obrigado, desculpa. Ali, gente, é a parte masculina. É a antera, que produz o grão de pólen. É o esperma masculino. Obrigado, tá? Já me ajudou muito, valeu. Eu esqueci de trazer, eu tenho uma para todas as vezes, esqueci de trazer. Então, vocês notaram a distância da parte feminina para a parte masculina? É bem longe, de 1 a 2 centímetros, tá? Eduardo, por que você está dando esse show aí de mostrar, apontar? Porque a abelha pequena não faz polinização da flor do maracujá, porque ela não consegue tocar os 2 órgãos ao mesmo tempo. Elas são visitadas, mas a abelhinha vai lá, pousa na parte masculina, coleta o grão de pólen e vai embora. E a flor do maracujá, ela só se abre uma vez. Abriu, não polinizou, ela cai e aí só a próxima, entendeu? E aí, quem faz isso então? Abelhas grandes,
que a gente chama de mamangava, né, que do gênero Xilocopa. Ela consegue tocar os dois órgãos ao mesmo tempo, o feminino e o masculino. E ela pega o grão de pólen e leva para o estígio. O grão de pólen dessa flor para o outro estígio, tá? E aí eu vou terminar com esse videozinho aqui, tem mais, mas outro dia a gente fala sobre isso. Esse aqui é flor de berinjela. Não, essa é de tomate. A próxima, por favor. Isso. Essa é flor de berinjela, tá? Essa flor aqui, gente, ela só libera o pólen quando ela é vibrada, entendeu? Se uma abelha chega lá, pousar para colher pólen, ela não vai conseguir tirar o pólen se ela não vibrar. E muitas das abelhas não vibram, a Apis mesmo, ela não vibra, ela não consegue tirar pólen, não consegue polinizar a flor de berinjela. Então não tem som não, né? Tem não. Mas clica por favor em cima da imagem aí. Não consegue clicar em cima dela não? Isso. Ali ela vai vibrar as asinhas, tá vendo ela vibrando? A imagem não está muito boa não, mas saiu a nuvem de pólen. Saiu a nuvem de pólen para a esquerda ali, né? Lá nós conseguimos o canal, lá tinha o áudiozinho, dá para ver ela vibrando. Mas o que eu quero falar com tudo isso? Se essa espécie de abelha for extinta, não tem abelha para polinizar esse tipo de flor, porque essa espécie é a espécie que vibra, tá? Tem no Discovery, o cara criou, Paulinho, uma ferramentazinha assim de metal, e ele dá uma vibradinha, encosta na flor, aí ele libera aquele monte de pólen, e a abelha faz isso naturalmente, entendeu? Essa é a abelha, uma das abelhas nativas. Então, isso é seletividade, entendeu? A abelha específica que poliniza aquele tipo de flor. Então, se a gente acabar com esse tipo de abelha, aí entra tomate, berinjela, né, várias flores que necessitam desse tipo de atividade para ser polinizada, tá bom? Gente, eu falei correndo, o tempo é curto, tá? O meu contato está ali, esse é o meu telefone pessoal, se alguém quiser anotar, me mandar o WhatsApp. Eu estou ali em Águia Branca. Se quiser me convidar aqui para a gente falar mais sobre agricultura, 2, 3 dias, eu venho com o maior prazer, tá bom? Estamos à disposição, desculpa pela pressa, tá?